Bom dia a todos. Depois de algum tempo sem gravar vídeos sobre dois testamentos, estamos de volta hoje com o mais polêmico dos textos messiânicos, que é ditos messiânicos, na verdade, né? Que é o texto de Isaías, capítulo 53, o texto do servo sofredor. É isso? E antes de começar, como sempre, eu gostaria de dar algumas advertências para o ouvinte, certo? A primeira delas é o seguinte: a minha intenção com estes vídeos não é de agredir ninguém, tá bom? Não é de ser anticristão aqui. Eu não tenho nenhum, não estou aqui movido por nenhum tipo de sentimento de ódio a Jesus ou às pessoas que são cristãs. Eu não tenho esse tipo de coisa, não estou aqui para esculhambar nada, tá bom? Estou apenas para dar uma leitura que não é o que a maioria das pessoas conhecem sobre Isaías 53. Eu acho que assim como os cristãos têm direito de expor o que eles acham sobre os textos, eu acho que quem não é cristão também tem esse direito, não é? Então, por favor, pense duas vezes antes de vir esculhambar nos comentários, de vir criticar, como qualquer pessoa que lança um vídeo sobre Isaías 53, vem pessoas chorar nos comentários emocionadas, dizendo que é um fariseu maldito. Eu não estou aqui querendo esculhambar ninguém, querendo causar ódio contra cristãos, contra Jesus. Não, não é isso de que se trata. Isso aqui é apenas uma análise racional do que seria Isaías 53, tá bom? Tá dado o recado. A segunda advertência é o seguinte: este vídeo não vai analisar o texto versículo por versículo, como outros vídeos já fazem, tá bom? Por três motivos. O primeiro deles é que isso não faria diferença nenhuma. Quem não quer me ouvir, não vai me ouvir nem se eu falar versículo por versículo, nem se eu falar apenas considerações, que é o que eu estou fazendo aqui, tá bom? Esse é o primeiro motivo. O segundo deles é que o vídeo ficaria muito breve. E o terceiro é que muitos outros vídeos e artigos já foram escritos analisando versículo por versículo. E aí talvez eu coloque na descrição do vídeo, certo? Links para outras considerações judaicas sobre Isaías 53, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Em primeiro lugar, a primeira consideração que eu gostaria de fazer é o seguinte: Isaías 53 é parte de uma minoria de textos messiânicos difíceis, são os que eu chamo difíceis, não é? A grande maioria, mais de 90%, dos textos ditos messiânicos, basta você colocar o seu olho em cima do texto, você já vê que não falava nada sobre Jesus. Eu já falei aqui mais de 10 textos messiânicos, ditos messiânicos, como por exemplo, Isaías capítulo 7, né, o texto da virgem que teria o filho, chamaria de Emanuel. Se você ler, qualquer pessoa que lê o texto com paciência vai ver que o texto é uma história sobre dois reis que iam invadir Jerusalém. E Isaías veio para consolar o rei Acaz e dar um sinal para ele de que os reis iriam ser derrotados. Eu já falei sobre isso, não é? E basta que você leia com cuidado Isaías capítulo 7. Eu já mostrei, por exemplo, Oséias 11:1, que diz: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Vem o Novo Testamento e diz que isso aí era Jesus voltando do Egito, não é? Aí eu pergunto, por que que nenhum líder religioso cristão, por que que nenhum pastor lá no púlpito, ele não pega esses versículos? Ao passo que em todos os cultos que você for na sua vida, vai ter alguém chorando. O servo sofredor de Isaías 53, os judeus não acreditam. Né? Por que que ele não diz? Isaías capítulo 7, vamos ler aqui, os judeus não acreditam. Por que que eles não fazem isso? Ou então, Oséias capítulo 11, versículo 1, eles iriam dizer, olha aqui, os judeus não acreditam que isso aqui era Jesus. Vejam que cegos. Quando Israel era criança, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Ops! Né? Quer dizer, ele não pega 90% dos textos que são fáceis, presta atenção, a grande maioria são fáceis de ver que não é Jesus. A grande maioria, eu já falei de mais de 10 nos vídeos anteriores, tá bom? E pegam apenas um que é mais difícil de explicar, mas que também não é um problema para os judeus, tá certo? Isaías 53 não é um problema para os judeus, nunca foi.
tá bom? Mas só pegam esse. Por que que só pegam Isaías 53? Aí eu faço essa pergunta e eu mesmo respondo. Porque ele envolve uma questão emocional. Preste bastante atenção nisso. Isaías 53, ele é muito querido para as pessoas que fazem proselitismo ao cristianismo, porque ele é um texto emocional, né? O texto fala sobre um personagem sofredor e rejeitado, tá certo? E as pessoas não vão argumentar racionalmente, né? Vamos aqui arrazoar, vamos debater aqui o que era isso aqui. Não, eles reagem emocionalmente ao texto, né? O coitadinho sofreu, foi rejeitado, não sei o quê. E aí eu já sou um malvadão só porque estou colocando isso aqui, né? Vocês percebem como funciona? É uma questão emocional e não racional, né? Por isso que o texto é tão popular, porque vai para a emoção. E eu até peguei aqui alguns comentários de pessoas cristãs em vídeos judaicos sobre Isaías 53, reagindo emocionalmente para eu dar um exemplo para o que eu estou dizendo aqui, né? Olha aí, o Rabino fez lá um vídeo mostrando racionalmente, dando argumentos de como Isaías 53 não se refere a Jesus e sim ao povo de Israel. E aí o que aconteceu? Olha os comentários. Chegaram lá algumas pessoas dizendo o seguinte: ao único que é digno da honra e glória e força e poder, a ele, Jesus Cristo, nosso Salvador. Peraí, isso não é um argumento. Isso não é um argumento. Isso é um louvor que você chegou do nada postando isso aí. E você acha que você argumentou? E você acha que você fez alguma coisa com isso aí? Não, você não argumentou. Isso não é argumento, né? Outro. Mais um fariseu do século XXI. Só isso. Isso é argumento? Não, isso não é argumento. Você está apelando para a emoção, dizendo que os fariseus eram malvadões, né, que mataram Jesus. Você está argumentando para a emoção, o sentimentalismo. É só isso que está acontecendo. O que mais? Jesus disse: examinai as Escrituras, pois achar ter nela a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Aí eu pergunto: judeu crê nisso, rapaz? Judeu não crê no Novo Testamento, vocês têm que saber disso. Ora, se judeu não crê no Novo Testamento, como é que você vai argumentar para judeu com o Novo Testamento? Não é racional isso aí. O que mais? Você chegou perto da verdade, bateu na porta, mas antes que ela abrisse, você foi embora por causa do seu orgulho. Para não questionar suas convicções. Você pede para nós abrirmos a cabeça para a verdade, mas você não faz isso mesmo diante de contradições. Você, com medo de mudar, se atreve ao menos importante e voltou atrás, né? Quer dizer, argumento emocional, não tem nada de racional aqui. Você está dizendo que o cara está errado, está orgulhoso, é malvadão. Você não está argumentando. Fortaleci minha crença em Jesus. E daí? Que argumento é esse? Isso é argumento? Isso não é argumento. Você não disse nada, você não rebateu os argumentos do rabino, você não respondeu, você não pegou Bíblia, você apenas chegou dizendo que crê em Jesus e pronto. Cadê o argumento? Cadê a prova? Né? São assim que as pessoas se comportam. Elas não estão prontas para um debate, para uma conversa saudável. Elas chegam reagindo emocionalmente, entendeu? E eu, é claro, sou um malvadão maldito porque estou aqui falando de razão. Não pode falar de razão, tem que ser o servo sofredor coitadinho, né? Porque as pessoas não estão prontas para um debate no campo da razão, sem o emocionalismo barato. Por isso que Isaías 53 é tão popular. Quer dizer, por que não pegam os outros textos? Por que não pegam mais de 90% dos textos que é fácil de perceber que não são Jesus, que não se referiam a Jesus? Por que, uma pergunta, por que nenhum pastor na história jamais mostrou a você que Isaías 7 não era Jesus, que Oséias 11:1 era Jesus? Por que que isso te assombra? Por que que isso te espanta quando você ouve falar pela primeira vez? Porque você nunca vai ouvir falar disso numa igreja.
né? Mas Isaías 53, sim, você escuta bastante, porque puxa para o lado da emoção e porque é um dos únicos textos mais difíceis, né? Então, espero ter explicado essa parte aí. Então, vamos para outra parte do nosso vídeo, que pergunta o seguinte: quem era, afinal de contas, esse servo sofredor? E aí, de forma introdutória, eu vou dizer o seguinte: essa divisão da Bíblia em capítulos, eu já falei isso aqui, ela não é originária da Bíblia. Os livros bíblicos eram rolos inteiros, tá bom? Essa divisão de capítulos, ela é artificial, ela não é uma divisão natural do texto, e ela só foi feita em 1214, lá na Idade Média, portanto, por um arcebispo católico, tá bom? Então, Isaías, Jeremias e Ezequiel não escreveram, eita, capítulo 1, capítulo 2, não, capítulo 53 de Isaías. Não, era um rolo inteiro e não tinha essa história de divisão de capítulos que só surgiu na Idade Média por um cristão, tá bom? Então, não adianta ler, eita, vamos ler, fazer uns estudos, Isaías 53, versículo 1. Não, não é assim. Não é assim que funciona. Leia o negócio inteiro. Leia Isaías inteiro para você entender o 53. Não existe capítulo. O capítulo é artificial criado na Idade Média. Mas quem sabe disso? Pouquíssimas pessoas sabem disso. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Se a gente pegar Isaías inteiro, nós vamos ver claramente quem é esse servo. Olha aí, Isaías 41, do 8 ao 9. Mas tu, Israel, é meu servo. Jacó, a quem eu tenho escolhido, a semente de Abraão, meu amigo, lá na frente. Tu és meu servo, eu te escolhi e não te abandonarei. Isaías 44, do 1 ao 2, versículo 21. Agora, pois, ouve Jacó, meu servo, e a ti, Israel, a quem eu escolhi. Mais adiante, não temas, meu servo, né? Mais adiante, ó Jacó, Israel, porquanto tu és meu servo, e te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Isaías 45 e 4, por amor de meu servo Jacó, e de Israel minha escolha. Né? Isaías 49, 3, e Deus me diz, tu és meu servo, ó Israel, aquele por quem eu hei de ser glorificado. Isaías 43, versículo 1, versículo 10. E agora assim diz o Eterno, teu Criador, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, te chamei pelo meu nome, tu és meu. Versículo 10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Eterno, e meu servo, a quem eu escolhi. Tá certo? Então, gente, quem é o servo no livro de Isaías? É Israel. Agora, isso aqui é teoria da conspiração, maluquice que eu estou inventando? Não. É o texto explícito que diz o servo é Israel. Né? Pode ver na sua Bíblia para ver se eu estou dizendo besteira aqui, tá bom? E aí eu faço uma pergunta a você. Se você estivesse escrevendo uma carta para um amigo seu, não é isso? E você colocasse lá, rapaz, ontem eu estava falando com meu amigo Carlos e ele me disse não sei o que, não sei o que, não sei o que. E lá na frente você diz assim, meu amigo me falou que você virá me visitar a semana que vem. Quem é esse meu amigo? Quem é esse meu amigo? Por acaso é outra pessoa que você não identificou antes? Ou seria a mesma pessoa de quem você falou? Ora, Isaías disse, não foi só uma vez, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, que o servo era Israel. Deus fala, tu és meu servo, Jacó, Israel. Né? Aí você acha que em Isaías 53 o servo ia dar um pulo lá para frente para ser Jesus? Que sentido isso faz? Né? Ora, faz muito mais sentido que seja Israel pelo contexto, não é isso? E aí eu não vou ler, claro, todos os textos, mas eu queria que você lesse os seguintes versículos para você ver como Israel se encaixa também na questão dele ter sofrido, de ser rejeitado. Israel sofreu, Israel foi rejeitado? A própria Bíblia diz que sim. Olha aí. Jeremias 30, versículo 10, Jeremias 46, versículo 27, Isaías 49, versículo 7, Salmo 44, do 13 ao 14, Jeremias 10, versículo 19, Jeremias 30, versículo 12. Não vou ler porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, mas esses textos falam de Israel como sofredor e como rejeitado também.